Olá! Nesta aula temos como objetivos entender quem é o cliente e também buscaremos compreender como a gente pode se relacionar com o cliente. Bem, a primeira coisa que precisamos pensar é quem é o cliente. Levitt diz que o propósito de uma empresa consiste em criar e manter clientes. Para entender o cliente, é interessante entender como ele pensa. O cliente se pergunta: qual a prioridade que esse produto ou serviço atende? Que benefícios esse produto ou serviço pode trazer para mim? Qual risco existe ao optar por esse produto ou serviço? O produto ou serviço funcionará conforme prometido? Estou gastando direito, com sabedoria, o dinheiro se eu comprar esse produto ou serviço? Posso estar perdendo alguma coisa? O produto ou serviço tem uma boa relação custo-benefício? Eu vou ganhar o respeito dos outros, o status, né? Se eu comprar esse produto ou serviço? O vendedor só vai ter êxito se ele estiver no topo da lista de prioridades desse comprador, desse cliente. O que o cliente pensa conduz à forma como ele age. E como o cliente age? O cliente tem diversas necessidades. Essas perguntas todas ele vai fazer para poder entender essas necessidades que ele tem. Bom, o cliente ele compara. Não basta que o produto ou serviço do vendedor seja um bom recurso para que o cliente atinja seu objetivo. Ele vai comparar o produto ou serviço ao que ele considera o melhor naquela área. Porque qualquer cliente gosta de alternativas e opções. Então, para ter sucesso, a gente precisa estar preparado para as comparações do cliente. O cliente também é saciável. Toda vez que ele realiza alguma necessidade, isso altera os seus objetivos. Então, as expectativas que ele vai ter para os próximos objetivos serão crescentes. Suas aspirações tendem a ser progressivas. Por outro lado, suas necessidades futuras podem ser ainda obscuras, talvez ele não entenda direito quais são, e ele vai precisar de ajudas para descobri-las. E essa ajuda virá do vendedor. O cliente também pensa. A gente precisa tratar o cliente como uma pessoa inteligente. E aí a gente precisa fornecer uma quantidade de informações suficientes para que ele possa escolher e fazer as comparações que ele vai fazer e também analisar, né, se elas de fato atendem às necessidades que ele tem no momento. Finalmente, podemos entender que o cliente é seletivo na sua busca por benefícios. Além do conhecimento, o cliente também vai utilizar a emoção na hora de fazer a compra. A gente precisa lembrar que a nossa memória e a nossa percepção são seletivas. Então a gente precisa adotar o ponto de vista do cliente e trabalhar toda a bagagem, toda a experiência que ele tem para que ele possa fazer a escolha percebendo os benefícios que nosso produto ou nosso serviço traz. Assim, podemos dizer que o cliente não é Deus. O cliente é rei, porque Deus perdoa. Mas o rei, ele não perdoa. O rei manda para a forca. Bom, essa história toda então, qual o papel do vendedor? O vendedor vai ser a empresa na perspectiva do cliente. O resultado final da venda vai gerar um ou mais sentimentos no cliente. E esses sentimentos do cliente serão contagiantes, tanto para o bem quanto para o mal. Um cliente insatisfeito vai ser o inimigo da empresa e do vendedor. Mas um cliente satisfeito será seu amigo. Ele vai te ajudar a vender, vai falar bem da empresa e, inclusive, algumas pesquisas dizem que cada cliente satisfeito transmite essa satisfação dele a pelo menos mais 3 pessoas. Por outro lado, veja o estrago que um cliente insatisfeito pode trazer. 96% dos clientes insatisfeitos não reclamam. Por outro lado, 25% deles estão tão descontentes que a qualquer momento podem parar de negociar com você. Cada cliente insatisfeito transmite sua insatisfação em média a outras 11 pessoas. E aí vem a pergunta: o que fazer então? Para a gente evitar que o cliente fique insatisfeito, a gente precisa escutar o cliente. Ele reclama porque ele quer que você melhore para continuar a fazer um negócio com você. O cliente que já está tão insatisfeito que nem quer reclamar, ele já desistiu, ele não vai estabelecer um relacionamento. Então a gente precisa escutar as reclamações do cliente. Você precisa também ter um importante papel de representar o cliente dentro da empresa. Um novo cliente vai custar 5 vezes mais esforço, tempo e dinheiro do que o esforço que você teria para poder manter um cliente antigo. Então vale a pena fazer esse esforço para levar as demandas, as necessidades, os desejos do cliente e de repente defendê-lo perante a empresa. É importante também
a gente se relacionar com o cliente, a gente ir além de só vender para ele, registrar o pedido. Relacionar significa conhecer os clientes, entender as necessidades deles, entender os desejos e procurar sempre satisfazê-los com o máximo de aproximação. Nesse sentido, é muito interessante a gente comparar, né, os dois focos que a gente pode ter no processo de relacionamento com o cliente. Ou a gente pode não se preocupar com o relacionamento, que é o que a gente chama de marketing transacional, em que a gente dá um foco na transação em si da operação de venda, registrar a venda, entregar o produto, etc. E o foco no relacionamento, em que a gente dá um foco para o relacionamento com o cliente. Então, quando a gente foca na retenção do cliente, nós vamos ter um contato contínuo com esse cliente, que é diferente no foco da transação, em que o contato ele é descontínuo. A gente só entra em contato quando a gente quer vender, né, naquele momento exato lá de realizar a transação em si. Temos também, né, um foco maior nos benefícios do produto quando a gente se foca no relacionamento, enquanto que o foco na transação foca nas características do produto. A perspectiva do relacionamento também é de longo prazo, enquanto que o foco na transação é apenas de curto prazo. Eu quero vender para esse comprador, o que é diferente de estabelecer um relacionamento de longo prazo com o cliente. A grande ênfase dada também no foco no relacionamento é o cliente. Enquanto que no foco transacional, obviamente, é uma ênfase pequena, a gente foca mais na venda em si, na operação. E por último, podemos dizer que o foco no relacionamento se preocupa com a qualidade, ela é a preocupação de todo mundo. E qualidade vai ser uma preocupação apenas de alguns, né, na empresa quando a gente atua numa perspectiva transacional. Certo, mas por que os clientes se tornam mais lucrativos ao longo do tempo? Existem várias questões, né? Primeiro, sim, estabelecer relacionamento significa que a gente vai aumentar o volume de negócio. Um cliente satisfeito vai querer comprar mais com a gente. A gente consegue também reduzir o custo de aquisição de clientes. Adquirir um novo cliente é mais caro do que manter os que já existem. 5 vezes mais caro. Criar soluções que podem ser partilhadas com outros clientes também é um benefício. Então, outros clientes terão necessidades parecidas que nós vamos obter a partir desse relacionamento que a gente constrói e a gente acaba obtendo mais clientes ou dividindo o custo com eles. Temos também o lucro por overprice, né, que é aquele sobrepreço que o intermediário vai colocar um produto a seu favor, e a gente acaba tendo esse benefício também. O lucro por referências positivas, o cliente satisfeito ele vai indicar o seu produto a outros clientes, e a gente consegue, né, alcançar mais clientes por esse boca a boca, que é muito bom. A gente também tem um lucro pela redução dos custos operacionais. A gente reduz o custo por ter, né, clientes mais satisfeitos, que reclamam menos. Temos também o lucro por compras renovadas, né, e também o lucro básico em si, né, aquele lucro que é esperado mesmo pela operação. Poderíamos ainda dizer que os clientes podem ser organizados numa matriz de fidelização. Nessa matriz, no eixo Y, a lealdade vai de baixa até alta. E no eixo X a gente tem a satisfação, que também vai de baixa até alta. Podemos identificar então um quadrante, né, com 4 perfis de clientes. Temos o cliente terrorista, que vai ser aquele cliente que tem baixa lealdade e baixa satisfação. É aquele cliente que por alguma insatisfação abandona o vendedor e ainda faz a propaganda negativa. E às vezes acontece até por um pequeno descuido. Temos ainda um cliente em que nós vamos ter baixa lealdade, mas a gente tem uma alta satisfação, que é o cliente cativo. O cliente cativo, então, é aquele que tem uma baixa satisfação e uma alta lealdade. Ele não está satisfeito com o serviço ou com o produto, mas está em possibilidade de mudar. É aquele cliente que se sente preso numa armadilha. Ele não tem alternativa. Não é uma situação muito legal também, né? No outro quadrante, temos os clientes que têm uma alta satisfação, mas uma baixa lealdade. São os clientes oportunistas. O cliente oportunista é aquele que aparece e desaparece. Ele não tem compromisso com o vendedor. Ele só quer ganhar sozinho. Ele não quer saber do ganha-ganha, não. Só ele que quer ganhar. Por último, nós temos os clientes com alta satisfação e alta lealdade. São os clientes leais, os clientes parceiros, que devem ser o nosso objetivo. São aqueles clientes que não só compram o nosso produto ou serviço, mas ainda ajudam o vendedor a vender para outros. Vimos então que o cliente caminha na direção de parceiro, ou então pode caminhar na direção de terrorista. A questão é que ele não fica parado.
Relacionar-se, portanto, com esse cliente de forma positiva, contínua e satisfatória é o segredo. Os clientes parceiros eles vão custar menos para serem servidos, vão fazer propaganda gratuita boca a boca, compram os produtos e serviços adicionais e são menos sensíveis aos ataques da concorrência. Vimos que fidelizar vale a pena. Esperamos então que ao final você tenha entendido quem é um cliente e que tenha ficado claro para você a importância de se relacionar com o cliente. Na próxima aula nós vamos entender como que a gente implanta um programa de fidelização numa empresa. Até lá!